capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. Amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do seu perfume. Amém? Irmãos, é muito falado há algum tempo aqui na nossa igreja a respeito da entrega a qual nós temos que ter diante de Deus nos nossos cultos, seja a entrega na nossa adoração, seja a nossa entrega através de uma oferta, seja a nossa entrega através do dízimo, que não deixa de ser uma entrega. Mas o que me chama a atenção é o quê? É que quando nós entregamos algo, significa que aquilo que nós demos não está mais sobre o nosso controle. Como assim? Não entendi. Pensa, a partir do momento que você entrega a sua adoração a Deus, ela já não está mais no seu controle, ou ela subiu com um cheiro suave até as narinas de Deus. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, você não tem mais poder sobre ela. Se por algum momento ou algum motivo você retoma novamente ela para o seu controle, então significa o quê? Que você não entregou totalmente. Isso acontece conosco. Às vezes nós entregamos o quê? Uma parte da nossa vida para Deus. Às vezes nós falamos assim: Deus, o Senhor pode vir até aqui. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, mas essa parte aqui não muda. Às vezes nós nos entregamos parcialmente para Deus. E aí, sabe o que acontece conosco? Nós vivemos o Evangelho, nós vivemos os milagres parciais. Então, às vezes acontece o quê? Quando chega o tempo da luta, o tempo da dificuldade, o tempo da angústia, sabe o que acontece muitas vezes? Nós fazemos como Pedro, no texto a qual a Elaine ministrou domingo. Não pegamos nada a noite inteira, aí o que nós fazemos? Vamos lavar a nossa rede. Mas, a partir do momento em que toda a nossa vida está entregue nas mãos de Jesus, aí o cenário muda. Por que o cenário muda? Porque nós podemos até não ter pescado nada a noite inteira, mas nós sabemos quem está no controle da nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer o milagre na manhã seguinte. Por quê? Porque a melhor hora da pesca é a noite, mas para Jesus não importa o horário. Às vezes a gente chegou aqui hoje e falou assim: Deus, não dá mais para mim. Eu nem sei o porquê que eu vou lá na igreja. Eu nem sei o que eu vou fazer na igreja. Eu nem sei o porquê que na hora que eu venho para a igreja eu não sinto nada. Eu entro e saio, eu não vejo mudança na minha vida. Ou às vezes eu olho e vejo as pessoas sentindo a presença de Deus, mas dentro do meu coração parece que ainda tem esse vazio. E essa noite eu vim aqui para, através desse texto, dizer que você tem que entregar tudo que você tem. Você tem que entregar tudo o que você tem. Por quê? Porque através dessa entrega, através de deixar tudo nos pés do Senhor, é onde nós verdadeiramente começamos a viver algo novo da parte de Deus. Amém?
Entrando no texto agora qual nós lemos, no versículo de número 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. No capítulo de número 11 de João, o mesmo texto a qual nós lemos, um capítulo atrás, Lázaro morre. Fica 4 dias morto. E diz que Jesus chega no 4º dia. Por quê? Havia uma crença entre os judeus que até o 3º dia a pessoa poderia ressuscitar, o espírito poderia voltar e ela poderia ressuscitar. Então Jesus chega no 4º dia para quê? Para não haver mais, dúvida. Não, no 3º dia podia ressuscitar, não. Jesus vem no 4º. Jesus chega, todo mundo conhece a história, ora ao Pai, pede para Lázaro sair, Lázaro sai. Agora, os 2 personagens principais do capítulo anterior estão sentados na mesa. Prepararam uma ceia para Jesus ali, antes da Páscoa, antes de Jesus ser preso e crucificado. Agora Jesus está numa mesa ceando com a família a qual ele muito amava. No capítulo de número 11 vai dizer que Jesus amava muito essa família. Marta, Maria e Lázaro eram pessoas próximas de Jesus, queridos de Jesus. Mas primeira coisa, irmãos, para nós sermos próximos de Jesus, queridos de Jesus e lembrados por Ele, nós temos que ter intimidade com Ele. Se nós não tivermos intimidade com Ele, não tem como nós sentarmos à mesa com Ele. Foi falado pelo pastor aqui no domingo, se não me engano, a respeito de intimidade na mesa. Você não chama na sua casa, Gildásio, qualquer pessoa para sentar na sua mesa para comer com você e com a sua família. Por quê? Você vai procurar pessoas que você tem mais intimidade para fazer isso. Mas isso não limita Jesus. Como assim? Jesus, ele está disponível para todos nós, para todos. Qualquer pessoa que o busca, o encontra. Em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13, vai dizer que aquele que busca de todo o coração, encontrará. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar de todo o nosso coração. E diz que uma ceia ali, uma janta que estava tendo, tudo normal, irmãos. Pensa, você veio para o culto, o Maurício abriu o culto, leu a palavra inicial, já deu uma de leves, palavra da oferta, aí chegou o momento da adoração. O que aconteceu? Você entregou tudo. Por isso que Deus se manifestou através daquele tudo que você entregou na sua vida. Mas o interessante é que o tudo que nós entregamos na nossa vida para Deus, Ele pode alcançar outras pessoas. Como assim? O perfume da sua adoração, o cheiro da sua adoração, ele pode contagiar a pessoa que está do seu lado. Como assim? Quando Maria quebra o vaso e ela derrama o perfume, diz que o cheiro tomou toda a casa. Todos sentiram o cheiro da adoração de Maria. Por quê? Porque ela entregou tudo que ela tinha. Ela não deixou uma reservinha, ela entregou tudo. A reunião está acontecendo, a ceia está acontecendo e de repente, imagina só na mesa, Jesus e Lázaro, e as pessoas ali que estavam próximas falando: meu, você estava morto até esses dias e Jesus te ressuscitou. E eles estavam louvando e engrandecendo a Deus através do milagre que tinha acontecido. Mas algo acontece que ia deixar o ambiente diferente. Maria, ela vem e ela pega um vaso de alabastro com nardo puro dentro. Parece algo simples o que aconteceu. Ela pegou um vaso, quebrou e ungiu Jesus. Simples, o que tem de mais nisso? Só que vamos entender agora o que tinha de mais nisso. No versículo de número 6, Judas fala assim, que o que ela fez foi um exagero. Por quê? Porque poderia ter vendido aquele perfume
por 300 denários e ter dado aos pobres. Se nós trazermos para que naquela época um denário valia um dia de trabalho, então Maria entregou 1 ano do que ela tinha para Deus. Só que isso vai além. Por quê? Betânia era uma aldeia pobre, uma cidadezinha bem pobre. E Maria, Marta e Lázaro não era rico. Eles também estavam se enquadrados no quê? No decorrer daquilo que aquela cidade oferecia. Então, as mulheres daquela época, o que elas faziam? Elas juntavam o perfume durante toda a sua vida, para chegar no dia mais especial da vida delas. Sabe qual é o dia mais especial da vida de uma mulher? Alguém sabe qual que é? Quem? O casamento. Ela juntava todo esse perfume, que era muito caro, para chegar no dia do seu casamento, ela se entregar para o seu esposo. Então, aquilo que Maria estava guardando há muito tempo, era algo valiosíssimo para ela. O vaso a qual o perfume estava dentro, vaso de alabastro, era como se fosse um vaso de mármore. Então pensa, um vaso de mármore, aproximadamente mais ou menos umas 500 ml. E dentro desse vaso tinha um perfume que era chamado de nardo, a qual o texto vai falar que é o nardo puro, que o próprio texto diz que é muito precioso. Por que que ele era muito precioso? Porque o nardo, ele era extraído de uma planta, da raiz de uma planta. E olha só que interessante, essa raiz dessa planta era cultivada só no Himalaia. Ó, tá vendo? E era transportado até as cidades próximas através dos animais. Então era algo que não era fácil encontrar, era algo muito difícil de encontrar. Aquilo que ela tinha naquele momento, aquele vaso, era algo muito, muito precioso para ela. Era algo que ela guardava, sabe? Tipo assim, quando a gente tem, não sei se ainda alguém faz isso, os mais antigos, quando tinha uma quantia de dinheiro, ia lá e guardava lá no guarda-roupa, não fazia isso? Era aquela quantia que ela deixava guardada. Era aquele perfume especial que ela estava deixando para usar numa ocasião especial. Só que aí a gente vai perguntar, mas por que que ela usa bem quando Jesus está ali, antes de Jesus ser crucificado? Porque Maria sabia que a hora de Jesus estava próxima. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Maria escuta, ela está entre a multidão, e ela escuta Jesus, eles falando que eles tinham que prender Jesus. Por quê? Porque muito dos povos judeus se convertia através do milagre a qual Jesus ele realizou na vida de Lázaro. Então ela sabia que a oportunidade que ela tinha seria aquela. Mas o que tem a ver isso conosco aqui hoje? A oportunidade que nós temos de entregar o nosso tudo para Jesus é hoje. Por que é hoje? Amanhã vai chegar amanhã para você, para mim? A gente não sabe. E se não chegar? Já parou para pensar? Você saiu do culto hoje, eu saí do culto hoje, virou a esquina, bateu de frente com o carro, morreu. E aí? E a oportunidade que nós tínhamos hoje de entregar o nosso tudo? E a oportunidade a qual Deus nos deu hoje para viver algo extraordinário na tua presença? E aqui o entregar tudo que nós falamos é literalmente, irmãos, tudo. Você sabe qual que é, naquele momento, o algo mais precioso a qual Maria tinha para entregar para Jesus? Era aquele perfume. Mas hoje você pode falar assim, tá, eu não adorei, cheguei aqui, sabe, estava daquele jeito, não consegui nem adorar.
Na hora da oferta, não consegui entregar nada. Estava, ó, liso. Mas ainda não é a coisa mais preciosa que você tem. E aí você me pergunta, mas qual que é a coisa mais preciosa que eu tenho para entregar para Jesus hoje? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda não entendi. Um dia Deus envia Jesus para morrer sem nenhum pecado pelos nossos pecados. Por quê? Porque nós estávamos mortos e através da morte de Cristo Jesus nos deu vida. Então o que você tem e eu tenho de mais importante para entregar para Ele essa noite é a nossa vida. Talvez você pense assim, não, mas como que eu entrego a minha vida para Jesus? Como que eu entrego os meus tesouros, os meus muito preciosos para Deus? Sabe, aí dentro de você existem sonhos, existem projetos, existem planos a qual outrora você planejou, a qual outrora eu planejei. E às vezes nós passamos por situações e por dificuldades que nós esquecemos que a nossa vida tem muito valor para Cristo. Às vezes por diversas situações nós olhamos para as circunstâncias e vemos assim, não, eu não sou importante para Jesus. Mas eu quero dizer para você essa noite que Ele entregou a vida dele por amor a você. Mesmo que Ele sabia que você, sabe, ia olhar para trás, que você ia olhar para o lado, que você ia caminhar, dar 2 passos e parar, foi por você que Ele entregou. Foi por mim que Ele entregou. E o mais interessante é que o Romário falou algo aqui uma vez e isso ficou gravado no meu coração, que Jesus morreu por uma versão nossa. Não é essa versão que está aqui hoje, o Duque está pregando aqui agora, não. Ele morreu pelaquela versão muito pior lá atrás. Jesus não se entrega por nós pela versão nossa, já que está aqui hoje, convertido, não. Ele morreu por nós quando nós éramos só o caco entre outros cacos. Quando nós malemar nem conhecíamos Ele. Foi por essa versão que Jesus morreu por nós. Continuando, irmão, Maria entrega algo muito valioso, muito. O cheiro da adoração através da entrega de Maria inunda todo aquele lugar e todos sentem o perfume da adoração. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Judas vai falar o porquê vendeu tal, mas esse não é o foco da mensagem. E é interessante nós olharmos para a atitude que Maria teve aqui. Por quê? Porque Maria, ela vai aparecer 3 vezes relatando a respeito dela. 3 vezes. A primeira, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Jesus está na casa de Marta e Maria, ensinando, e Maria está aos pés de Jesus. Enquanto Marta prepara ali o cenário, o ambiente, chama a atenção de Jesus, porque ele não repreende Maria, que não ajuda a fazer os serviços, Jesus diz para Marta, Marta, você está ociosa, Maria escolheu a boa parte, que era estar nos pés de Jesus. Então, Maria, independente da situação que estava nessa passagem, Maria estava ouvindo falar de Jesus, Jesus ouvindo, contando os milagres a qual ele tinha feito, e Maria aos pés de Jesus. A segunda vez, a qual vai falar sobre essa mulher na Bíblia, é justamente no versículo, no capítulo anterior a qual nós lemos, no capítulo de número 11, a qual Lázaro morre. E diz que quando Jesus chega, Marta recebe Jesus.
E depois ele pergunta da irmã da Maria, e aí Maria vai ao encontro de Jesus. E mais uma vez, agora nós vemos Maria se prostrada aos pés de Jesus, chorando. Por quê? Porque ela sabia o Deus a qual ela ouviu lá na casa dela poderia ressuscitar o irmão dela. Então Maria agora, em meio à dificuldade a qual ela está passando, ela está prostrada aos pés de Jesus. E o que acontece? Jesus ressuscita Lázaro. E a terceira vez a qual vai aparecer sobre Maria na Bíblia é justamente no texto a qual nós lemos. Maria, ela aparece agora nesse texto em forma de gratidão a Deus. Por que gratidão? Porque ela entrega tudo, ela entrega o melhor. Sabe, Tom, aquele melhor, glória a Deus, que você tem, é aquele que ela entrega. Sabe, a melhor adoração que nós temos é esse que ela entrega. Então ela aprende nos pés de Jesus, mas ela só não aprende e vai embora, não. Na hora que chega o dia da dificuldade, sabe o que Maria faz? Ela aprendeu que nos momentos ruins ela tem que estar nos pés de Jesus. E o momento ruim chega para ela, e para onde que ela vai? Buscar o socorro nos pés de Jesus. Só que Jesus, quando no momento difícil ele ajuda Maria, aí que está a diferença de Maria para nós. Por quê? Jesus cura 10 leprosos, correto? Quantos voltam para agradecer? 1. E às vezes nós aprendemos sobre Jesus, nós sabemos que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza, que Ele transforma. Nós sabemos disso. No dia que nós passamos pela dificuldade, pela enfermidade, pelo desemprego, por qualquer coisa ruim que seja, nós sabemos aonde buscar Ele. Nós sabemos que nós temos que estar no pé dEle. Nós sabemos para quem nós temos que clamar. Nós sabemos que nós precisamos buscar Ele. Mas na hora que nós recebemos, nós esquecemos de agradecer. E Maria não. Ela aprendeu de Jesus, ela buscou no dia ruim, e aí, quando ela teve a oportunidade, ela entrega a gratidão total que ela tinha por Deus. Ela sabia que aquela seria a última oportunidade dela, porque Jesus já tinha falado que Ele ia partir. Ela sabia que depois daquilo ela não teria outra oportunidade. Então, em forma de gratidão pelo aprendizado que ela teve com Jesus, pelos milagres que ela vivenciou na família dela, no momento difícil, ela vai e entrega o seu melhor. E o que isso quer dizer? Mostra o que isso tem a ver comigo, irmão. Tudo tem a ver comigo, com você. Por quê? Porque lembra que eu falei em Jeremias 29:13? Aquele que busca de todo o coração. E a Bíblia diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração está em Cristo, o seu tesouro está em Cristo. Se o seu coração está nas coisas do alto, se o seu coração está voltado para entregar o melhor para Deus, você vai viver o melhor de Deus. Pode chegar o dia ruim, pode chegar o dia bom, você não vai sair de perto dos pés de Jesus. Às vezes as pessoas querem andar do lado de Jesus, querem abraçar Jesus, querem Jesus como João fazia, mas não conseguiram nem tocar nos pés dele. Às vezes nós levamos vida, e eu não estou falando, irmãos, fora da igreja não, estou falando dentro da casa. Marta, no primeiro texto de Lucas 7, quando Jesus repreende Marta, Marta estava com a presença do Salvador dentro da sua casa. Mas Marta, em momento algum, ela desfruta essa presença. Ela viu Jesus na casa, ela viu as pessoas desfrutando do que Jesus podia oferecer.
mas em momento algum ela participa. Mas aí você vai falar para mim, não, mas tem que ter alguém que trabalha na casa para manter as coisas organizadas. Irmãos, primeiro nós adoramos, depois nós servimos. Primeiro você adora, depois você serve. Sabe por quê? Se você servir primeiro antes de adorar, a sua adoração se transforma em um fardo. Sabe por que muitas pessoas abandonam a Cristo? Porque a sua adoração se torna um fardo, com o evangelho a qual nem Cristo é capaz de carregar, que nós colocamos nas costas dele. Aí sabe o que é mais fácil? Deixar o fardo de lado e seguir sozinho. Mas Jesus nos ensina ao contrário. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio, refrigério na alma, é só Jesus. Só Jesus. Você pode até sair um dia ou outro, sabe? Na balada mais top que tiver, irmão. Mais top. Enquanto você está lá, tudo é bom. Só que na hora que você volta, existe um vazio aí dentro de você, que ele é do tamanho, ele é do mesmo tamanho de Deus. Mas o meu vazio é muito pequeno, é o tamanho de Deus. O meu vazio é muito grande, você não faz noção do tamanho, é do tamanho de Deus. E o que eu faço para preencher esse vazio? Sabe o que você faz? Entrega o que você tem de mais precioso para Ele. É só isso. E o que é que você tem de mais precioso? É a sua vida, é os seus sonhos, é os seus planos. Faça igual Maria fez. Entregue tudo. Deixa o cheiro da sua adoração, sabe, parar sobre esse salão aqui. Deixa as pessoas que estão do seu lado sentir o perfume da sua adoração. Não guarde só para você. Hoje você tem mais uma oportunidade de quebrar, sabe? Quebrar o seu vaso. No Evangelho de Mateus 26 e Marcos 14, fala que ela quebra o vaso. Sabe por que ela quebra? Porque ela queria entregar tudo. Ela queria voltar sem nada. E essa noite, sabe o que nós temos que fazer? Essa noite é a noite de nós, quebrarmos. Quebrar aquilo que está impedindo a nossa adoração chegar até Jesus. Se coloque de pé. Hoje, essa noite, agora, é a hora de nós entregarmos tudo. É hora de você quebrar aí o seu vaso. É hora de você quebrar o vaso, de você entregar o perfume, sabe? O melhor perfume que você tem. E aí, você vai deixar o perfume da sua adoração chegar até Deus. E quando Ele sentir o cheiro da sua adoração, Ele vai chegar até você. Ele vai te levantar. Ele vai te ajudar. E aí sim, nós vamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, teu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto,
vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu